Olá, meus amores. Boa noite aqui na Holanda, boa tarde aí no Brasil. Mais uma vez com vocês, né? Mais um videozinho hoje para vocês, né? Para conscientizar a gente. Eu vou bater um papo com vocês, tá? Para conscientização do voto, né? Da importância do voto, da eleição que vai vir aí o segundo turno. Então, eu gostaria de falar com vocês. Como eu sou brasileira, eu vivo aqui, estou vivendo aqui na Holanda, mas tem 2 meses só que eu estou aqui. Isso quer dizer que eu vivi os 4 anos lá no Brasil. Aliás, eu vivi 5, né? Mais 4 anos de governo, de desgoverno do Brasil. Então, eu vim hoje pra gente, mais uma vez, eu tinha dito que iria terminar, né, mas como veio o segundo turno, então eu vou continuar até a próxima eleição aí do segundo turno, a discutir, a conversar, a falar sobre política. Porque depois a gente vai ter outro vídeo, mas falando de diversas coisas, né? Do meu dia a dia na Holanda, da minha família, da culinária, a culinária portuguesa, a culinária holandesa, então uma série de coisas sobre a culinária, né? Mostrar o dia a dia na rua, em outra cidade, na casa de outra filha, de uma família, de um amigo. Então a gente vai viver o dia a dia como é aqui na Holanda, o meu dia a dia, né? Que eu vou falar dele. Então, mas isso eu vou depois da política, então, mas hoje eu vou falar mais um pouco sobre a política, né? O que me entristece tanto, né? Igual eu já disse para vocês, que eu passei os 4 anos, eu vivi esses 4 anos de desgoverno lá no Brasil, né? E o que mais me entristece é você ver pessoas ainda voltando em pessoas que fizeram tanto mal ao Brasil, que dá até vergonha às vezes de ser até brasileiro, sabia? Um Roberto Salles, né? Do meio ambiente, que acabou com a Amazônia, acabou pondo garimpo ilegal, terra, o madeiramento acabou com o Amazonas e foi reeleito. Isso é uma vergonha, isso dá uma tristeza no coração imensa, sabia? De brasileiros ainda pensar dessa forma e agir assim. Destruir a pessoa que destrui um país e um desgoverno que destrui a humanidade, está destruindo o ser humano, está acabando, pondo muito ódio no coração dessas pessoas, né? Agitando ódio entre os brasileiros, brasileiro brigando com brasileiro por causa de política, por causa de um partido ou outro, né? Isso é tão triste. As pessoas têm que aprender a votar, não é no partido, não. É votar na pessoa que vai fazer as coisas para o Brasil, né? Que vai lutar principalmente pela pobreza. Pessoas que elegeram a Carla Zambelli, pelo amor de Deus, essa mulher não representa nada para nós no Brasil, principalmente pela mulher brasileira, aquela mulher lutadora que luta a todos os dias pelo seu filho, pagando um aluguel caríssimo, mal come, você está entendendo? E mal tem as coisas para comer e para dar seus filhos, a educação, enquanto o governo tira o alimento, tira o dinheiro da educação, ele investe em armas, né, para armar essas crianças, esses adolescentes, armar as pessoas. Isso é tão triste. Então, essa Carla Zambelli, pelo amor de Deus, não me representa a mim, não. Pode até representar essas mulheres bolsonaristas que votam em Bolsonaro, porque eu não sei. Porque eu até hoje não entendi. Porque se você pergunta para um bolsoninho o que de bom Bolsonaro fez pelo Brasil, ninguém sabe responder, hein? Ninguém sabe. Quando você pergunta aí, vocês falam assim, o Lula que roubou. E o Lula isso, o Lula aquilo. Mas tá difícil, hein? Isso me envergonha muito. Eu morro de vergonha de saber que uma mulher votou em Carla Zambelli, votou em Bolsonaro, votou em Tarcísio, votou
Nesse lado da Amazônia, que dá até raiva, sabe? Você esquece até o nome das pragas, que você, o ser humano brasileiro, fazer uma desgrama dessa, hein? Não tem lógica, não tem lógica, porque esse desgoverno aí, agora eu já disse, ainda bem que ele não teve meu voto nem para ser presidente, para nada, porque eu não contribuí com isso aí não, por isso eu posso falar que é um presidente corrupto, é um genocida, ele é homofóbico, ele é nazista, ele é tudo o que não presta vem desse homem. Ele não tem respeito por ninguém, já disse, eu falo isso, vou falar isso todos os dias. Ele não tem respeito por ninguém. Ainda fala que ele é de Deus. Ele é de Deus, ele usa Deus. Que tristeza, né, gente? Ele usa Deus para as campanhas dele. Ele usa Deus para roubar. Ele usa Deus para as propinas dele, né? Para as rachadinhas dele. Dele e dos filhos, a família toda, né? Quem é Queiroz? Quem é Queiroz? Que depositou o dinheirinho lá na conta da Michelle, que até hoje não se explica de onde veio esse dinheiro, nem por quê. Então, quando se pergunta, Bolsonaro, por que o sigilo de 100 anos? O que ele responde? Daqui 100 anos você vai saber. Estão vagabundo e que tem falta de respeito com as pessoas, com quem trabalha. Você tá com a imprensa. A imprensa para ele é que presta, é a Jovem Pan. Você tá entendendo? É que tá ali, é o SBT, é a Record, porque ganha. Estão mamando na teta e não é pouco não, na teta do povão. Não é nas tetas do governo, tá entendendo? Então, quando você, o que o Bolsonaro, qual foi as propostas dele para presidente lá atrás? As propostas dele, ele cumpriu alguma? Ele não cumpriu nenhuma, principalmente do Centrão, hein? Que os filhos dele, ele acabava com o Centrão, e hoje ele, ó, na mãozinha do Centrão. O Centrão foi tirando, ó, foi pedindo cargos, dinheiro. Por que o Lira tá ali? Por que o Lira tá lá lá sentado em cima dos impeachments, lá na Câmara dos Deputados? Porque ali são vários, gente. Vários estão ganhando dinheiro do seu filho, da educação dos seus filhos, alimentação dos seus filhos. Pessoas estão indo para a rua, morar na rua, porque ele tirou todos os direitos do funcionário público, ele tirou os direitos dos aposentados, ele tirou o direito das domésticas, ele tirou o direito dos alunos, ele tirou a faculdade das pessoas. Aí eu pergunto, eu vivo me perguntando e pergunto para as pessoas, me cita aí, pelo amor de Deus, o que o Bolsonaro fez de bom, gente? Para o Brasil. Olha o respeito que as pessoas têm para o Bolsonaro aqui do mundo, aqui fora. É um homem super respeitável, né? É um homem que todos os presidentes dos países aqui fora têm respeito por ele. Porque o mesmo respeito que eles têm por ele, tem pelos brasileiros que estão aqui, ó. A gente vive com vergonha de ser brasileiro. Antigamente você falava que era brasileiro, era a coisa mais linda, todo mundo tinha de respeito por você, te tratava bem. Hoje não existe isso mais. Você entende? Eu só lamento é que ainda existe, principalmente mulher, né? Mulher, gente, que vota em Bolsonaro e votou em Carla Zambelli, né? Que é mulher, que era até prostituta até pouco tempo aqui na Espanha, mas tudo bem. Isso aí, eu não sou melhor do que uma prostituta, não. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Só que os caminhos são diferentes, né? E essa puta vagabunda, essa Carla Zambelli, que não representa nada. Ela representa, sim. Ela representa o Bolsonaro, ela representa
aquela manequim lá de defunto lá, né? Ela representa a turma do Bolsonaro, ela representa a milícia, ela representa esse tipo de pessoa. Porque a mim mesma e minha família, eu tenho certeza que ela não vai representar em nada. Mas chegou a ser eleita. Isso é muito triste. Igual no vídeo mais cedo, quando eu falei que o Brasil, na época, chegou na quinta economia, né? Que o Bolsonaro deixou, né? Bolsonaro não, Ave Maria, que o Lula deixou, que hoje está em décimo não sei quanto lá atrás. Mas o Bolsonaro fala que o Brasil está ótimo na economia, que o Brasil está ótimo na vacinação, que o Brasil é um exemplo para o mundo de administração dele. É mesmo, né? Que quando ele chega nos lugares, todo mundo corre dele. Você chega aqui no estado, você chega nos Estados Unidos, você não vê ninguém chegar perto de Bolsonaro. E é todos os governantes de todo o país, todo mundo. Ninguém tá nem, a não ser o Putin, né? Que é assim com ele. Se o Trump tivesse, mas mesmo assim o Trump já mandou, né, um recadinho, né? É amiguinhos dois, né? Então, a amizade é a mesma coisa, a amizade dele com o padre. Os dois chegam até a se casar. Teve o casamento, foi mostrado, tudo, também tudo bem. Mas que Bolsonaro não vale nada, não vale. Nem ele, nem os filhinhos dele. Igual não é a passeata, não. Como é a marcha para Jesus? Quem foi que assinou essa lei? Foi o Lula. Foi o Lula que assinou. O Lula nunca pensou em fechar uma igreja, nunca. Ele nunca falou em fechar uma igreja. Mas nessa marcha para Jesus, né, dos falsos pastores, que é do Malafaia, mala cheia, mala tudo, né? O guru dele, o guru do Bolsonaro é que orienta ele, né? Tudinho, né? Do que ele tem que fazer, deixou de fazer. Foi até para o velório lá da rainha, que decepção para a rainha, coitada, né? Eu tenho certeza que ela vive, jamais receberia Bolsonaro e Malafaia ou Malacheia lá na Inglaterra. Mas porque ela já estava morta, né? Mas mesmo assim ele fez o comicinho dele, o vagabundo do Malacheia, com um padre também que o Coisa levou, né? Também, lá para a Inglaterra. Então, quer dizer, chegou lá, o que ele fez? Um comício, desrespeitando as pessoas, como ele sempre faz no Brasil, ele faz em qualquer lugar. Ele faz em qualquer lugar, ele faz isso. Aí os Bolsonaro, mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Igual eu falei aqui, eu falando, né, do Lula ter saído uma capa de revista muito séria lá nos Estados Unidos, né, da New Time, um negócio assim, da revista famosa. Aí a amiga bolsonarista me mostrou, falou, não, aqui, olha o que tá aqui. Realmente tinha o Lula na capa dessa revista, mas falando horrores do Lula, que foi ao contrário, porque o Bolsonaro, ele no mundo inteiro, ele teve lá um diplomazinho, eu não sei como, um diploma de honra ao mérito, falando que ele é considerado o pior governo corrupto do mundo. Aos títulos, os elogios que ele recebe do mundo. Igual ele saiu do Brasil também e foi lá para o negócio do Trump lá, ele foi lá, ele foi mexer com arma, ele foi atrás de armas, filho dele. Então, é complicado ele querer se achar que ele é tão bonzinho, né? Acho que foi para Israel que ele foi, sim. Foi Israel que ele foi buscar a fórmula para acabar com a Covid, que é um tal de um spray que ele ia usar. Ele foi negociar arma. Não tem nada a ver. Levou uma comitiva, não sei de quantas pessoas que não tinha nada a ver. Se ele foi ver coisa de saúde, não foi nem o ministro da saúde, foi. Aí ele tapeia todo brasileiro do lado dele, claro, né? Aqueles burros, porque os inteligentes saíram fora, tudo saíram fora.
Aqueles que votaram no Bolsonaro para presidente não estão mais com ele. Aqueles que davam apoio para ele não estão mais. Mesmo, até os evangélicos caiu fora, pularam tudo do barco. Você está entendendo? E aí agora eu tenho certeza que nessa eleição de Zambelli, Tarcísio, o Salles, até muita graninha envolvida nisso aí, ó. Foi muito votinho comprado. Tenho certeza disso. Porque eles não teriam que estar no governo nunca. Nunca eles teriam que estar no governo, gente. Não me representa, não representa vocês, ô bolsonaristas, que eu acho que vocês nem sabem quem é ela. Acho que vocês não sabem nem quem é ela, nem quem é o Salles. A maioria não sabe. A maioria não sabe. Mas quando você fala, você é ignorante, você está falando demais, porque o Bolsonaro é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, ele é família. E casou com 3 mulheres. Tudo mexe com coisa errada. Todas mexem com rachadinha. Todas têm muito dinheiro. Família toda tem muito dinheiro. Mas são pessoas do bem, são pessoas honestas, sabe? São família santa. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos votar. Presta atenção. Vai dar uma pesquisadinha. Aquele que não tem condições, né? Que eu sei como que é a situação do Brasil, eu sei. Mas vamos conversar, vamos tirar opinião com as pessoas. Aqueles que não viveu o governo Lula, se hoje vota no Bolsonaro, porque era muito rico na época, tinha muito dinheiro. Por isso que hoje estão votando no Bolsonaro, né? Então presta atenção, conversa com as pessoas. Olha, gente, o que o Lula fez? O que de bom? O Lula fez, o Bolsonaro que fez o SAMU, o Bolsonaro que fez o UPA, o Bolsonaro que fez as faculdades, o Bolsonaro nunca tirou dinheiro da saúde, gente. Ele nunca tirou dinheiro da educação. Ele nunca usou o ministro da Educação para fazer propina, para receber barra de ouro e nem dinheiro. Não foi o Bolsonaro, gente, que na saúde tentou vender a dose de vacina a $1 a mais do que valia. O Bolsonaro é gente fina. Quando a Bahia estava lá afundando com as enchentes, ele estava passeando, andando de jet ski, tadinho. Ele é um governo fabuloso. Então, presta atenção no que ele faz e no que o Lula fez. Vão atrás, vão pesquisar, vão perguntar. Porque eu vivi a época do Lula, eu vivi. Todo mundo sabe que na época do Lula, todo mundo comia melhor, todo mundo tinha seu carrinho, todo mundo tinha condições de ter sua casa, todo mundo poderia viajar de avião, todo mundo tinha faculdade. Olha o que o ministro da Economia falou, que filho de porteiro não tem que fazer faculdade. Empregada doméstica não tem que estar em Disneylândia, não. O Bolsonaro, jamais o brasileiro vai comer filé mignon, jamais, porque o Lula falou que o Brasil vai voltar a comer picanha, mas ele não. Ele disse que o Brasil jamais vai comer filé mignon. Você tá entendendo? Tanto que ele gosta, ele odeia pobre, ele é a família dele, odeia pobre, a mulherzinha dele. Você tá entendendo? Então presta atenção, vocês parecem que é burro quem vota num troço desse, gente. Eu voto no Lula porque o Lula fez isso e isso de bom. Ele fez o SUS, ele fez o SAMU, ele construiu muitas universidades, ele queria todo mundo fazendo faculdade, o pobre ter direito à faculdade, o pobre ter que comer 3 refeições por dia, ter educação, ter tudo. Por isso que eu voto nele. Agora, e você vota no Bolsonaro por quê? Eu queria que vocês comentassem. Eu gostaria de ouvir o comentário de vocês. Por que você vota no Bolsonaro? Vocês têm que falar. Eu voto no Lula por isso e isso. E vocês? Então vamos aí, gente. Seja inteligente. Seja burro igual Bolsonaro, não. Porque o Bolsonaro é analfabeto. O Lula foi considerado um analfabeto.
mas ele entra em qualquer lugar aqui no exterior, ele conversa com qualquer líder aqui no exterior. Você tá entendendo? Até dormir no Palácio da Rainha da Inglaterra, ele já dormiu lá. E o Bolsonaro ficou comendo pizzazinha no meio da rua lá nos Estados Unidos, porque não tinha com quem conversar. Ele e os assessores dele, inclusive o Queiroga, acho que é Queiroga mesmo, o ministrinho da saúde que tem lá, né? Comendo pizza, e os jornalistas falando, ele pôs um dedo pro jornalista, o mundo inteiro viu isso. Uma vergonha, né? É uma vergonha. Então, gente, seja inteligente. Vota 13. Vota 13 Lula. Lula de luz. Luz que vai iluminar as ideias de vocês, vão iluminar o pensamento de vocês, vão iluminar as ações de vocês, tá? Vai votar no 13, que é Lula no segundo turno, em nome de Jesus. E principalmente com essa primeira dama que nós vamos ter, dá licença, hein? Dá licença. Culta, educada, inteligente, humilde, humana, sabe tratar o ser humano, sabe respeitar o pobre. Porque o pobre, gente, igual esse que está voltando o Bolsonaro, além de ser pobre e materialista, são pobres de espírito, que é o pior, espírito. Então, gente, saiba, primeira dama, sucesso, sucesso Lula, sucesso para sua equipe de trabalho, que vai te ajudar na sua campanha e que vai te ajudar a governar esse país. Agora não acha vocês também, não? Que assim que o Lula sumir, vocês vão querer que Lula resolva tudo? Não, porque Bolsonaro deixou o Brasil um caos. 100 anos de sigilo. 100 aninhos de sigilo para não descobrir a sujeirada dele. Por que o Lula não colocou no dele, né? Ele poderia ter feito isso para não ser preso, né, coitado? Né? De tanto roubo que ele fez. Agora vocês não. Por que Bolsonaro? Eu pergunto nos bolsonaristas, por que Bolsonaro troca o chefe da Polícia Federal sempre que vai mexer em algo dos filhos dele de sujeira? Ele vai lá e troca, ou ele tira. Por que ele vai tirando todo mundo e vai equipando com grana? Rola muita grana. Por isso que a saúde está do jeito que está. Vai lá no Brasil, gente. O preço dos remédios nas farmácias foi tudo aumentado. Foi tirado os direitos das pessoas. Eu não sei quantos por cento, mas vou pesquisar e amanhã eu falo isso aqui. Foi tirado tanto por cento da saúde na farmácia popular. O pobre não tem direito. Você está entendendo? Então ele foi tirando tudo. Mas por quê? Para ter dinheiro para pagar a sujeirada que ele está fazendo e os filhos. E o bolsonarista pobre, que eu canso de falar que eles são todos pobres. Porque o rico, eu nem me importo não, gente. O rico está votando também no Bolsonaro. Mas o rico tem porque o Bolsonaro está mantendo. E vocês pobres, o Bolsonaro não sabe nem que vocês existem. Nem se vocês existem. E o Lula sabe que tem muita pobreza. Ele sabe onde está a pobreza, ele sabe onde está precisando da educação, ele sabe onde está precisando da alimentação para criança. Tudo ele sabe. Então, eu peço a vocês que votem 13. Lula. Tá bom? Um abraço. Vai lá, ó. Aperta lá o sininho, tá? Se inscreva, dá um like, compartilhe o vídeo. Comenta, por favor, eu gostaria tanto de ouvir o comentário de vocês, nem que fosse para me xingar. Mas comenta, vai lá, tá bom? Um beijo, fica com Deus, é Lula na cabeça, hein? Lula, tá bom? Votem, Lula 13. Eu não sei que dia vai ser a eleição, mas é 13. No dia da eleição vocês votem 13. Um beijo.